Juízes, capítulo 14. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: Acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela e, quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: Propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidastes para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não o revelaste a mim. E ele disse: Não o revelei nem a meu pai nem a minha mãe. Por que deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o restante da festa. No 7º dia ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava, e ela revelou o enigma ao seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso, subiu enfurecido à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Capítulo 15. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhe levou um cabrito. E disse: Vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: Na verdade, eu estava certo de que a odiavas, por isso a dei ao teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma-a, então, em seu lugar. Mas Sansão lhes disse: De agora em diante, não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas, e amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram: Quem fez isso? E disseram a eles: Sansão, o genro do Timnita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai.
Sansão lhes disse: é assim que fazeis? Pois sossegarei somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso, desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. E os homens de Judá lhes perguntaram: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão e retribuir-lhe o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então por que nos fizeste isso? E ele respondeu: só lhes fiz o que fizeram a mim. E disseram-lhe: descemos para amarrar-te, a fim de entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão disse-lhes: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E lhe responderam: não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no da rocha. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela. Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada. E aquele lugar passou a chamar-se Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso a fonte passou a ser chamada em Acoré e está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, na época dos filisteus.